O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que será que a igreja faz questão, né? A igreja, digo na época, o evangelista e apóstolo Mateus, de escrever toda a genealogia, toda a geração de Cristo. Bem, primeiro, hoje, coloca-se o livro de Gênesis, no início de tudo, que se faz uma profecia, né? Judá, teus filhos te louvarão. Judá, filho de Jacó, né? Um dos filhos de Jacó. Judá, filhote de leão, subsiste meu filho da pilhagem. Ele se agacha e se deita como leão. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem obedecerão os povos. Aqui, muitos anos antes de tudo, é profetizado que da tribo de Judá sairá o leão de Judá, Cristo. Depois no Evangelho, a gente lê todas as gerações até chegar em Maria e José. Qual é o intuito? Mais uma vez eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente nesses dias terríveis que nós estamos começando a viver, de que independente do que aconteça conosco, Deus guia a história. Nós não seremos abandonados, mesmo que pareça, mesmo que as perseguições aumentem, mesmo que sejamos presos, mortos, mas saibam que Deus está conosco, não é? E se nós não temos força para isso,
ou se para nós é sempre difícil, peçamos a graça. Senhor, me faça perseverante até o fim, não me deixe sozinho. O Senhor sabe que sem ti eu posso te abandonar. Me dê a graça de ir até o final. Essa é a chave de leitura principal dos textos de hoje, né? E alguns detalhes que eu queria que vocês tivessem, que na geração aqui, eles falam que Salomão foi gerado da mulher de Urias, lembra? Do grande pecado de Davi, e quis tomar a mulher de Urias, colocou o marido dela numa frente de batalha para ser morto, e tomou. Inclusive, dizem que foi o pecado que inspirou o Salmo 50 de Davi. Senhor, tende piedade de mim, que desde o ventre de minha mãe nasci pecador. Lembram? Interessante. Deus quis tirar da descendência de Urias, da mulher de Urias, o seu próprio filho, o Salvador. Ou seja, de um grande mal, com alguém que se arrepende, como Davi se arrependeu, Deus tira um grande bem, o Salvador do universo. Não existe nada na história que, por mais que nós desviemos do caminho, não existe nada que possa impedir o bem que Deus pode tirar. Desde que nós tenhamos uma postura humilde diante dEle, de nos pedirmos perdão, de nos entregarmos a Ele com amor, com o coração aberto. O outro detalhe é que quando chega, vocês sabem que na época a descendência era marcada pelo masculino. Não, você viu que eles citam às vezes as mães, mas a descendência masculina. E quando chega a José, diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Isso aqui é um dos critérios de credibilidade do Evangelho. Porque Mateus queria provar que Jesus é o Messias, mas ele não podia mentir. Ele não podia dizer que José gerou Jesus. Um detalhe interessante aqui. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. E depois mostra toda qual é a palavra? Similitude das gerações, né? O equilíbrio que tem, são 14, como a perfeição de cada projeto divino. Até Davi, depois até o exílio. E outra coisa também, durante esse período, houve tantas coisas, houve 2 exílios. O exílio do norte, dos assírios, dos babilônicos, né? Depois Deus inspirou o rei Ciro da Pérsia a devolver o povo para a terra. Olha quanta coisa ruim aconteceu, e também boa, até chegar em Cristo. Mas a promessa se cumpriu. Desde quando Deus criou o mundo, Ele pensou em Maria. E toda a história foi guiada para Maria. Eu digo Maria porque a pessoa de Cristo já existia, né? É a pessoa de Maria que o mundo foi guiado. Ela era o centro, porque é através dela que se encarnou. O sim de Maria. Deus já sabia desde o pecado de Adão e Eva que Maria dizia sim. Maria foi livre, sem dúvida alguma. Mas Deus já sabia pela onisciência. É um mistério, né? Um grande mistério. Como é que Deus sabe o que eu vou fazer amanhã se eu sou livre? O problema é que eu não faço nada que não seja dentro da onipotência e onipresença divina. Para Deus não existe futuro, passado. Tudo é presente. Bem, esses são os pontos que a gente pode tirar dos textos para nos consolar. Nós não estamos sozinhos, mesmo que pareça, mesmo que tenhamos vales tenebrosos, Ele está conosco. Não perca as esperanças, não solte a mão dEle.
não desista. Persevere até o fim.